Fala moçada, beleza? Tranquilo com vocês? Tudo na paz? Pois é, eu estou aqui para gravar uma aula bem interessante que nós já estudamos na semana passada sobre os aspectos gerais da China. Essa aula vai ser dividida em várias partes para não ficar muito cansativo o vídeo. E nesse primeiro momento nós vamos estudar apenas as características físicas da China, ou seja, o relevo, clima, vegetação, os aspectos gerais relacionados aí à posição geográfica da China. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A China é o terceiro maior país do mundo, né? O terceiro país do mundo em extensão territorial, ficando atrás da Rússia, que está em primeiro com um pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O Canadá, né, com próximo de 10 milhões de quilômetros quadrados, está em segundo. E depois vem a China. Tem um território imenso, 9,6 milhões de quilômetros quadrados, né? E faz fronteira com 14 países, ó, com a Coreia do Norte, Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, né? Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, né? Mianmar, Laos, Vietnã. Ou seja, ela é muito grande, né? Ela é banhada aqui pelo Mar da China, o Mar Meridional, né? E o Mar Oriental da China. E a China também tem algumas características que são muito interessantes, que é importante que a gente dê uma analisada. Eu coloquei aqui um pouco de texto para a gente entender da forma mais prática. Depois eu mostro em imagem para vocês, né? Nesse primeiro momento, pessoal, vamos estudar um pouquinho o relevo e a estrutura geológica. Ela apresenta na porção oeste os planaltos, com grande destaque para o planalto do Tibete, considerado o teto do mundo, com 4.000 metros de altitude em média, chegando até a 6.000 metros de altitude. Na porção sudoeste, na fronteira com a Índia, o Nepal e o Butão, a cordilheira do Himalaia, que é uma cadeia do período terciário, formado pela convergência das placas indo-australiana e euro-asiana. No Himalaia encontra-se o Monte Everest, né, o ponto mais elevado do mundo. Encontra-se também o K2, que é o segundo ponto mais elevado do mundo. E nós podemos colocar aí mais de 70 picos acima de 7.000 metros de altitude. Nesse mapa aqui dá para a gente ver bem, pessoal. Olha, toda essa região aqui mais escura do mapa é a região do Planalto do Tibete. Essa região é bastante elevada. Planalto, como vocês já sabem, né, estudando geografia, é uma região alta que fica normalmente entre 200 e 2.000 metros. O Tibete é uma exceção, ele tem uma altitude média de 4.000 metros e com intenso processo erosivo. Nessa região aqui mais ao sudoeste do Tibete, né, nós temos a cordilheira do Himalaia. Outra característica que dá para a gente observar aqui, pessoal, ao norte, aqui ao nordeste, nós temos a região da Manchúria, que também é uma região de planalto. Aqui nessa região do Xinjiang ou do Xinjiang, nós também temos uma região de planalto, o planalto do Xinjiang, né, que também é um deserto, né? O planalto da Mongólia interior, que fica no norte, é onde fica o deserto do Gobi, né? E nessa região aqui no extremo leste da China, ou na região oriental, nós temos as planícies, pessoal, as planícies orientais. E aqui a imagem do Himalaia, né, do Monte Everest, com 8.848 metros, e do Pico K2, 8.611 metros. São os pontos mais elevados do planeta. Vamos falar agora, pessoal, do relevo e da hidrografia. Na porção leste, localizam-se extensas planícies aluviais com solos férteis e banhados por rios exorreicos e perenes, como o Huanghe-ho, Rio Amarelo, e o Yangtze-Kiang, o Rio Azul, cujas nascentes localizam-se no planalto do Tibete. Ao longo dessas planícies aluviais, com alta fertilidade, em que se destaca a do Rio Amarelo, que apresenta solo do loess. Gente, o loess é um dos solos mais férteis do mundo, né? Ele só fica atrás aí em fertilidade do solo Chernozion, né, que fica no sul da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, os solos negros da Rússia, né, que é considerado o mais fértil do mundo. Depois vem o solo loess, né?
Há grande concentração populacional nessa região das planícies, né, e também intensa atividade agrícola, com destaque aí para a produção de arroz. Nesse mapa aqui, pessoal, a gente consegue, né, ter uma visão bastante clara, né, dessa região. Então, toda essa região aqui onde passa o Rio Amarelo, né, o Huanghe-ho, o Rio Azul, que é o Yangtze-Kiang, né, toda essa região é uma região de planície. Tá? Boa parte dessa região, principalmente as margens do Rio Amarelo, nós temos solo loess que é extremamente fértil. Okay? Outra coisa que dá para a gente observar também, olha só, essa parte aqui, ó, mais ao norte, são regiões de planaltos. Tá? São regiões de planaltos. Nessas regiões de planaltos também tem bastante deserto, ou seja, a densidade populacional é bastante pequena. Nessa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver também as regiões de deserto, né? Você tem o deserto do Taklamakan, né? O deserto do Xinjiang e o deserto de Gobi, aqui nessa fronteira com a Mongólia. Né? Aqui, pessoal, nessa região de planície, nós temos a maior hidrelétrica do mundo, que foi demarcada aqui no mapa por mim mesmo, né? Que é a hidrelétrica de Três Gargantas, olha aí a imagem dela. É a maior hidrelétrica do mundo, mas devido a problemas ambientais, que nós vamos estudar mais para frente, hoje ela não consegue ser a maior produtora de energia elétrica. Desde 2016, a usina de Itaipu, que é uma binacional entre o Brasil e o Paraguai, está produzindo mais energia do que a de Três Gargantas. Essa aqui é a imagem do deserto de Gobi, né? Deserto de Gobi que, devido ao aumento do aquecimento global e do desmatamento na China, tem provocado muitas tempestades de areia que têm atingido várias cidades na China. Né? Além do deserto de Gobi, nós temos aqui o deserto do Xinjiang e do Taklamakan. São outros dois desertos também que tem nessa região da China. Okay? Vamos falar agora do clima e da vegetação, pessoal. Localizado quase que totalmente na zona climática temperada do norte, o grande território chinês apresenta grande diversidade climática e paisagística, sofrendo influência da latitude, do relevo, da continentalidade e principalmente das monções. Vamos dar um destaque para as monções, né? Nele há clima árido e semiárido, com vegetações de xerófilas e estepes, frio de montanha, com vegetação de montanha, vegetação de altitude. Na área do Tibete, temperado e subtropical, com vegetação de florestas temperada e subtropical, e presença de vegetação caducifólias e subcaducifólias, que é aquela vegetação que perde, pessoal, as folhas durante o inverno, nas partes mais frias do ano. Né? Há também o tropical de monções, que possui o verão chuvoso e o inverno seco, com vegetação de floresta tropical. Tem também a vegetação de bambuzais, que é presente no leste-sudeste do território. Pessoal, nessa imagem aqui dá para a gente ver bem, né? Então, toda essa região aqui no sudeste da China, perdão, no nordeste da China, nós temos o clima temperado, né? O temperado e o temperado oceânico. Tá? Na parte oriental a gente tem um clima subtropical nas regiões de planícies, também tem as 4 estações do ano muito bem definidas. Então a primavera e o outono chove, né, de maneira bastante irregular. Né? Agora, a grande característica da China, pessoal, é o tropical de monções. O clima de monções ele tem uma influência muito grande em toda a região sul e sudeste da China. Há também o frio de montanha, por conta do planalto do Tibete e também do Himalaia, e o árido e semiárido ao norte, por consequência do deserto de Gobi, do deserto do Xinjiang, do Taklamakan, né, que são os desertos que estão presentes nessa região. Essa imagem mostra bem o regime de monções. Tá? Então, durante o inverno, olha só, você tem aqui a região do Himalaia. Está mais frio. Se está mais frio, há alta pressão. Se há alta pressão, o vento ele vai da região de alta pressão para a região de baixa pressão, que são os oceanos. Durante o verão é o contrário, pessoal. O vento se desloca da região dos oceanos para a região continental, levando grande umidade, que acaba influenciando na agricultura e na economia de toda essa região do sul e do sudeste asiático.
Bom, pessoal, é isso aí. Terminamos aí a primeira parte. Tentei deixar o mais curto possível, né? E vai ter mais partes. Então, na próxima agora a gente vai falar sobre a população. Valeu? Então, até a próxima. Tchau, tchau.